Olá pessoal, tudo bom? Gente, hoje nós vamos ver um pouquinho sobre viveiros, certo? Eu me chamo Hanna, estamos aqui no mais uma aula do projeto Cultivando Agroecologia e Colhendo Sustentabilidade no Semiárido, com curso de Vivências e Práticas Agroecológicas nas aulas EAD, né? Já estamos na reta final, né? Tanto do projeto como das aulas, e já estamos no segundo ano de execução. É, Quem está participando são 100 famílias, né, beneficiadas pelo projeto, que é uma parceria do Fundesc com o Banco do Nordeste e a Agroflor. E também, gente, a participação de 4 municípios, né, e dos agricultores e agricultoras, né, jovens, né, também que estão envolvidos nesse processo, mulheres, idosos, um público bem diversificado, né. Então, é toda uma logística para chegar até onde estamos chegando, para esse projeto ser executado. Foi muito andamento, né? Muito trabalho em equipe, em conjunto, formas de pensar. E estamos aqui para mais essa aula, né, gente? Espero que seja produtivo para vocês, quanto foi é, muito bom planejá-la, né, para executá-la. Eu já ministro essas aulas tem um certo tempo, que eu ministro também por outras instituições, né, e eu dou uma modernizada sozinha assim, uma modernizadazinha aqui, né, para apresentar através da aula para vocês pela Agroflow, porque quando a gente está em campo, né, a gente já teve esse diálogo, né, teve a construção do viveiro, a implantação, mas nós também precisamos ter a aula teórica, que no caso é essa, né. A Agroflow, gente, fica localizada aqui no município de Bom Jardim, né, e significa Associação de Agricultores e Agricultoras Agroecológicas de Bom Jardim, que é uma instituição, né, que o pessoal perguntou ali o que a associação fazia. Aí eu expliquei para eles que a associação ela é um grupo de pessoas que tomaram a decisão de se unir, né, em prol do bem comum. Tem o mesmo ideal, né, que é trabalhar com agroecologia e produção orgânica. E dentro desse processo, desses anos para cá, eles conseguiram, né, formar já, tem uma sede, tem veículos, tem uma estrutura, tem várias aquisições e bens, né, que se pode estar se desenvolvendo e também parcerias, muitas parcerias formadas e também a questão de muito conhecimento agregado, tanto nos agricultores, como um fator muito importante também é a questão da participação deles em feiras, né? A maioria dos agricultores que estão na associação, né, são mulheres e a maioria das mulheres também estão participando dos pontos de comercialização das feiras agroecológicas. Temos em Surubim, Bom Jardim, João Alfredo, Camaragibe e Recife, tem quase 5 feiras também. Dentro delas, a maioria são mulheres que estão à frente, né? Então, baseado nesse desenvolvimento, o rapaz perguntou: mas a Agroflow é um atravessador? Eu disse: não, ela não é atravessadora. A Agroflow é uma associação, é sem fins lucrativos. O que ela faz é simplesmente ela fazer a ligação, a ponte, né, entre as pessoas que têm interesse em passar conhecimento, interesse em trazer projetos, e interesses na logística do PA, do PENAI, né, que os agricultores que fazem parte, mas a Agroflow ela não tem fins lucrativos por ela ser uma associação. É bem interessante, é um pouco complexo para explicar para quem nunca participou, para quem nunca está à frente, né, do que é verdadeiramente uma associação, de que verdadeiramente a coordenação está se dedicando, faz tudo com muito amor e carinho e luta, porque não tem esse nem dia, nem feriado, nem dia santo, não tem hora, nem lugar. Sempre está ali vestindo a camisa, representando a instituição, seja lá onde for. Não só as pessoas que estão na coordenação, mas os outros também que estão à frente, que no caso o agricultor, né?
pode estar à frente também, representando e se deve representar, e se deve vestir a camisa, e se deve participar a todo momento em todas as ações. E lembrando, gente, que como é uma associação que trabalha com agroecologia, ela sempre fiscaliza uma a outra, né? Ela nunca deixa de, não deixa de ficar a fiscalização de uma família a outra para a questão de permanecer com a OCS, né, gente? É luta, ter certificação orgânica é um pouco complicado, mas é muito prazeroso e muita luta, né? Então vamos em frente. Vamos falar um pouquinho aqui do processo do que é viveiros, né? Vamos lá. O viveiro. Ao montar um viveiro de mudas, a fase de planejamento é muito importante. As instalações necessárias e a quantidade de mudas que se projeta produzir dependerão do objetivo do viveirista ou da viveirista, ou mesmo até de uma comunidade, né, onde se envolva a sua construção. O viveiro é um ambiente ou um local onde germinam e se desenvolve todo tipo de planta. É nele que as mudas serão cuidadas até adquirir idade e tamanho suficiente para serem levadas ao local definitivo onde serão plantadas, certo? Os viveiros contam com diferentes tipos de infraestrutura, que vão depender do seu tamanho e de suas características, certo? Tipos de viveiro. Dois tipos de viveiro podem ser destacados: os viveiros temporários ou provisórios, né, que são aqueles cuja duração é curta, limitada, destinados à produção de poucas mudas. Em uma área determinada, geralmente se localizam próximos à área do plantio. Esse tipo de viveiro é bem simples e pode ser construído, por exemplo, utilizando a sombra de uma árvore, né, grandona que tiver na sua casa, certo? Ou no seu quintal. Viveiros permanentes são aqueles construídos para durar mais tempo, sendo utilizados para a produção de mudas em quantidades maiores, principalmente visando a comercialização em larga escala. Como essas instalações são mais duradouras, necessitam de material mais resistente. Assim, os gastos para sua construção são bem maiores do que o viveiro temporário. Geralmente se localizam próximo dos mercados consumidores, né? Muita gente vive na produção de muda. Aqui tem duas fotos, gente, que eles mostram de viveiros diferentes, né? Esse de cima aqui, onde tem esse cano passando, essa tela preta, né? Ela é um sombrite, que ele pode ser 50%, 75% ou 80%. O que quer dizer isso? Que vai ficar protegido 50% do sol, só vai passar 50% do sol. 70% significa que só vai passar 30% de sol. E 80% quer dizer que só vai passar 20% do sol. Essa parte de baixo aqui, onde ela, na outra parte de baixo aqui, que ela tem uma tela mais branquinha, ela é mais, o pessoal denomina o nome de estufa, né? Porque é um local também mais fechado, né? E que tem um plástico diferente, que também protege, certo? Mas são construções diferentes. Eu vou fazer uma orientação aqui, viu, gente? Que no caso eu encontrei, é bem legal essa cartilha que eu encontrei, eu tirei alguns pontos que eu achei estratégicos para a gente estar falando, porque é o seguinte, a orientação correta, né? Quando você monta um viveiro, não é simplesmente montar um viveiro de mudas. Se você quer para seu uso, é uma coisa. Se você quer para comercialização, é completamente diferente, certo? A orientação que normalmente nós seguimos é o seguinte: que a instalação de viveiros permanentes, todos os procedimentos em relação à comercialização de sementes mudas, tem a Lei 10.711, de 5 de agosto de 2003. O que quer dizer isso? Que essa Lei 10.711
foi criada, foi aprovada, foi legislada em 5 de agosto de 2003. Então, desde 2003 tem essas normas, regulamentada pelo decreto 5.153 em 23 de julho de 2004, certo? Publicados no Diário Oficial da União. Então, assim, mais informações, o que nós temos que fazer? Temos que ir no Ministério, né? No pessoal do MAPA, que no caso é Ministério de Agricultura. Aí, esse aí é um linkzinho, né? De que você pode e deve, né, pesquisar mais para poder você se interar melhor, certo? Aqui tem o site do Ministério da Agricultura, que é esse aqui que eu estou passando para vocês, Sementes e Mudas. Muito importante que você acesse, que dentro dele vai estar a lei, explicando lei, o decreto, todo tipo de publicação, certo? O primeiro passo para que deseja produzir, exportar, importar ou realizar qualquer atividade relacionada a sementes e às mudas é procurar a orientação do setor de sementes e mudas na Superintendência Federal do Estado de Agricultura do seu estado, certo? No Distrito Federal, o endereço é SFA, né? Superintendência Federal da Agricultura do Distrito Federal. Muitos desses endereços, gente, ficam em Brasília, mas muitos endereços também nos estados também tem. Normalmente fica na capital, em Recife, a da gente, né? Que aqui no caso é do Pernambuco. Você tem que procurar no seu estado, né? Se você estiver vendo de outro lugar, e você entrar em contato, né? Procurar no site da Agricultura aí, do Ministério da Agricultura, para ter mais orientações, o endereço onde está o seu município, a sua sede na sua capital, certo? É necessário, a princípio, para a realização de qualquer atividade relacionada a sementes e mudas que você vise, né? Você vai visar a comercialização. Isso, como é o processo todinho. Aqui é uma associação. Essa associação, ela não trabalha só com a questão de produção orgânica. Quando você vai abrir uma associação, você bota lá inúmeras coisas que você pode fazer, inclusive inúmeros cadastros que você pode fazer, que você pode atuar em que área, certo? Se é no estado, se é na capital, no estado, se é no seu município, se é nacional, se é internacional, as suas ações podem ser executadas aonde, certo? Então sempre é bom você procurar orientação de um advogado e de um contador. Nunca abriu uma associação sem essas informações. Quando você abre uma associação assim, todo mundo que participa pode ter e deve-se sim fazer, procurar essas instruções e se capacitarem melhores, certo? Quando você quer comercializar, né? Você precisa estar todo registrado, né? Então você precisa estar inscrito no Registro Nacional de Sementes, Mudas e Mudas, chamado Renascem, no site sistemasweb.agricultura.gov.br, PAGES, né? Renascem. Além do Registro Nacional de Cultivares, RNC, no site, né, da agricultura.gov, vegetal, registro, autorizações, registro cultivares. Gente, nessa questão é necessário que você faça todo esse processo se você quiser comercializar até no seu município, né? Isso vai depender da sua finalidade, do seu viver, tá bom? Aí, uma coisa importantíssima também é a questão da escolha do local. O local para a construção de um viveiro
deve ser definido depois da análise cautelosa. Cautelosa quer dizer o quê? Vá lá com calma, observe, veja se tem todos os critérios, se é diferentes espaços do ambiente. De preferência, ao construtor deve-se considerar uma área com as seguintes características, certo? Inclinação do terreno. O terreno deve ser levemente inclinado, de 1% a 3%. O que quer dizer isso? Ele está numa áreazinha onde é um pouco ladeirado. Gente, mas 1% a 3% é uma ladeirinha de nada, viu, gente? É inclinado o terreno, mas é pouca coisa, só para não ter acúmulo de água, né? No tempo de chuva e também com a questão da irrigação. Drenagem. O solo deve oferecer uma boa drenagem, evitando solos pedregosos ou muito argilosos. Gente, lá no sertão você cavou um buraquinho, deu uma chuva, a água vai-se embora. Você botou água, a água vai-se embora. Ela chupa a água todinha, que nem o pessoal fala, né? Por quê? Porque o solo lá é completamente diferente do solo daqui. As chuvas lá são escassas. Aqui no Agreste, aqui, quando chove, o solo, como é argiloso, ele encharca muito rápido e ele acumula muito água, rápido demais. Então, assim, o barreiro daqui, ele só precisa ser cavado. Lá no sertão, você cava o barreiro, você precisa pilar esse barreiro, passar um trator esteira, passar boi, fazer até placa de contenção de concreto. Que o pessoal lá faz tipo umas placazinhas e cimenta tudo que nem fosse um calçadão. Então, é todo um processo. Por quê? Porque o solo é diferente de um local para o outro. Então, você tem que utilizar do seu conhecimento e estratégias, certo? Então, no caso da gente, para a questão da construção do viveiro, a gente precisa que ela tenha uma boa drenagem, quer dizer, não acumule água, certo? Porque se acumular água, as suas mudinhas vão ficar com as raízes podres, né? A fonte de água. A disponibilidade de fontes de água limpa e permanente deve ser suficiente para irrigação em qualquer época do ano, né? Chovendo ou não, você precisa colocar seu viveiro próximo à água, até porque você vai economizar tempo, né? E energia. Energia como? A energia de você estar carregando peso, de você estar andando, certas coisas assim, certo? As proximidades da área de plantio. A localização deve ser próxima do local onde as mudas serão plantadas, principalmente no caso de viveiros temporários. Sim, se você tem um viveiro temporário, você faz ali perto de onde você já vai plantar. Se você for comercializar, aí é todo um outro processo, certo? E você pode fazer o quê? Onde tenha um melhor acesso de entrada e saída de veículos, certo? A posição do viveiro, gente. O maior comprimento do viveiro deve ficar no sentido do sol, nascente para o poente, quer dizer, leste-oeste. E o que garantirá ambientes totalmente ensolarados na maior parte do tempo, né? Proteção das mudas. O local deve ser cercado para evitar a entrada de animais, além da implantação de quebra-ventos, que deverá servir para a proteção das mudas, das sementeiras, dos sombreados e das demais instalações dos viveiros, certo? As plantas de quebra-vento também contribuirão para a diminuição do ressecamento do solo e da transpiração das mudas, prestando-se também à regulagem da temperatura do viveiro. Contudo, sabe-se que dificilmente a área selecionada para a construção do viveiro reunirá simultaneamente todas essas condições ideais para o bom andamento dos trabalhos. Desse modo, em cada caso, devemos adequá-la, né, a diferentes realidades locais. Nesse caso, a disponibilidade dos dois elementos é prioritária e imprescindível: água e luz solar. Então, fica assim, gente. Quando você vai escolher, né,
você vai escolher o melhor local onde você acha que é mais fácil. Dá para você morar só, aí você escolhe perto da sua casa. Se você morar acompanhado de alguém e você quiser, o certo é o quê? Sempre um local ensolarado, nunca fazer perto da beira da pista, né? A não ser que você faça uma barreira, uma cerca viva lá e não contamine suas mudinhas com tanta poeira de carro passando para lá e para cá. Porque agora está chovendo, mas depois vai parar, né? Então, assim, sempre perto de água e que tenha luz, sim, que precisa de luz solar, não é? Que seria a questão da luz solar, dependendo do tipo de cultura que você está plantando, dependendo do tipo de planta, tá bom? Vamos lá. Limpeza e preparo do local. Olha, a limpeza do local onde será construído o viveiro é muito importante. Para isso, também devem ser retiradas plantas daninhas, como raízes, como os tocos, pedras, qualquer material que possa atrapalhar o trabalho da instalação e da drenagem, certo? Em viveiros temporários, esse procedimento nem sempre é necessário, mas a gente sempre sugere que tente, né, se adequar. Mas em viveiros permanentes com irrigação artificial é fundamental. Sugere-se, né, que a construção de valas de drenagem no piso, com distância de 3 metros entre elas. Essas valas devem ser preenchidas com materiais porosos. Quer dizer o quê? É que ela facilite tanto a entrada de água como a entrada de ar, né? Poroso quer dizer isso. O nome já vem de poros, que esses porozinhos que a gente tem no corpo da gente, na nossa pele humana, né? De tamanhos diferentes, com brita, cascalho, pedaço de tijolo, telha, né? O que você tiver em casa, né? Normalmente, entre outros, permitindo a concentração e absorção do excesso de água, certo? Esse procedimento se justifica pois a drenagem for deficiente, com o passar dos anos, o piso do viveiro acaba ficando excessivamente úmido, né? E se isso acontecer, recomenda-se cobrir todo o piso com uma camada de brita ou areia grossa. Entenderam, gente? Ou areia grossa para ajudar na absorção do excesso de água. Lembrando que isso pode propiciar, né, um ambiente favorável ao desenvolvimento de uma série de doenças de mudas. Se você não colocar ele no local, né, mais assim, que seja, vamos dizer assim, que ele tenha uma boa drenagem, o que é que acontece? Ele vai apodrecer as suas mudas, né? E vai aparecer mais doenças porque elas estão mais úmidas. Vai aparecer todo tipo de inseto. Também tem essa questão, né? Se você, dependendo do viveiro, se o viveiro for aberto, se o viveiro é fechado, vai ter várias incidências de vários tipos de coisas que podem acontecer, certo? Ó, gente, a construção dos canteiros é o local onde serão colocados os recipientes, os sacos plásticos, tubetes, vasos até garrafa PET, certo? Com as mudas em crescimento, o canteiro pode conter mudas em recipientes maiores ou menores. Vai depender da espécie e da idade da muda. Quando as mudas são feitas em recipientes maiores, como saco plástico, maior que 15 centímetros de diâmetro. Diâmetro quer dizer o que, gente? O círculozinho, a grossura do saquinho. Mas eu vou falar assim porque fica mais fácil para muita gente entender, porque a gente não entende o que é raio e não entende o que é diâmetro, certo? Aí vem, os canteiros devem ter aproximadamente 1 metro de largura, com um comprimento que vai depender do espaço disponível. Na figura 4, né, que no caso está aí embaixo, sempre dispostos perpendicularmente à linha do declive, certo? A distância entre os canteiros deve ser de 60 a fim de facilitar 60 centímetros, a fim de facilitar a movimentação e os trabalhos do pessoal da manutenção do viveiro. Você precisa deixar um espaço grande que você possa estar movimentando, usando carrinhos de mão ou qualquer outro tipo de
que você queira utilizar de apoio, para a questão de você levar insumo, trazer insumo, colocar a muda, tirar a muda, né? Então você precisa ter esse cuidado, certo? Facilitar o trânsito, a irrigação, né? E o trabalho do pessoal na manutenção do viveiro, né? Se os sacos plásticos utilizados, né, forem muito pequenos, menor que 7 centímetros de diâmetro, o canteiro deve ser protegido lateralmente por ripa ou tarugo de madeira para evitar o tombamento dos recipientes. Olha, gente, tarugo é uma coisa que eu aprendi um dia desse. É algo que vai ficar ali, né? Numa questão de uma proteção para vir como fosse várias utilidades, né? Mas nesse sentido aqui é para que seja um tarugo de madeira, para evitar o tombamento dos recipientes. A gente pode observar nessa foto que é uma proteçãozinha que se faz de madeira, aí chama de tarugo, certo? Aí vamos lá, produção em tubetes. Não sei se vocês lembram, mas na outra aula da produção de mudas eu falei muito sobre isso. Agora, todas as leis regulamentadas estão obrigando os produtores de muda a pegarem elas e produzirem em tubetes, porque não pode mais ter nenhum tipo de planta em contato com o solo, porque o solo pode ter vários tipos de contaminantes, certo? Assim, gente, todo esse procedimento que a gente sempre fala relacionado a mais para frente de proteção, de irrigação, de desenvolvimento, de inúmeras coisas que se precisa fazer no decorrer dessa produção dessas mudas, quando você coloca em tubetes, assim, eu ainda acho muito interessante e bem mais fácil, né? Mas algumas pessoas vão achar difícil o que? Essa estrutura de ferro e o valor do tubete, que eu não sei qual é a média que estava, mas dependendo do que você vai produzir, precisa-se de um tubete maior, um tubete menor, né? Porque ela vai ficar ali todo aquele período do plantio até a venda, certo? O recipiente, né, é a estrutura física utilizada para o condicionamento de qualquer substrato para o cultivo de plantas, podendo englobar desde a germinação de sementes, crescimento de mudas e comercialização, até a comercialização final da muda pronta, né? Na escolha de recipientes, deve-se considerar o tamanho inicial e o final da muda, custo de aquisição, durabilidade, facilidade de manuseio e de armazenamento, dentre outros, né? Do modo geral, o tamanho do recipiente deverá ser escolhido de forma a proporcionar o maior volume possível de solo às raízes, mas que seja de menor peso possível e facilmente, gente, transportável, né? Porque se você não consegue ter uma facilidade no transporte, você vai ter que ter custo extra com pessoas para fazer isso, né, para você. Os recipientes mais utilizados são sacos plásticos de polietileno negro, que é essa figura A aqui embaixo, que dessa qualidade aí é muito difícil de se encontrar aqui na região, acho que só lá em Vitória. Tubetes de polipropileno reutilizáveis, né? E o vasos de propileno, disponíveis no mercado em diversos tamanhos. Além destes, atualmente também se encontram no mercado recipientes biodegradáveis, como tubetes e vasos confeccionados com fibras celulósicas recicladas de embalagens longa vida. Estes, apesar da vantagem representada pelo menor potencial do poluidor, possuem, né, custo mais elevado. Ó, pessoal, essa figura 8 aí, essa que vocês estão vendo, essas três figuras, né?
e fala um pouquinho sobre sacos plásticos pretos. Difícil falar plástico tão rápido. Aí vem a figura A. Né? Na figura B nós temos tubetes de polipropileno. E C nós temos vasos de polipropileno. Certo? Quando a produção de mudas não é a realidade da grande escala, pode-se utilizar embalagens recicladas como garrafa PET e caixinhas de sucos de leite. Esses recipientes devem ser devidamente limpos e perfurados na base para permitir a drenagem da água. Pessoal, o que cuidados, né? Com as mudas no viveiro, né? Limpeza do viveiro e dos recipientes. É importantíssimo ter higiene, certo? O viveiro, de maneira geral, deve ser mantido limpo, deve-se se limpar seus recipientes, corredores e suas laterais externas. Essas práticas evitam que as mudas carreguem ervas daninhas, pragas ou doenças para outras áreas quando transportadas. A adubação das mudas com a perda, né, que pode acontecer durante a rega, a reposição de nutrientes pode ser necessária durante o desenvolvimento das mudas. A rega, gente, aí vai depender de você e da sua renda, certo? Se você tem um certo recurso lá para você utilizar, dá certo fazer de uma certa forma. Se você não tem, então você tem que fazer da forma como você tem mais facilidade, certo? Ó, gente, depois eu coloco no final o link da cartilha, certo? Que eu tirei algumas informações, mas lá ainda tem muitas outras informações que são pertinentes, são boas e falam de mais de 90 tipos de culturas para você estar cultivando, certo? Mas para a gente, as culturas que ele colocou lá foram culturas nativas lá da região da pesquisa deles, certo? Então eu só peguei pontos chaves assim para poder ficar mais fácil da gente entender um pouquinho, certo? Mas a gente já conversou muito sobre isso de forma presencial. Estamos só reforçando a parte teórica, certo? Todo ser vivo necessita de água para seu desenvolvimento. Assim, deve-se molhar o substrato das mudas pelo menos 2 vezes ao dia. Recomende-se no início da manhã e no final da tarde. Dependendo do tratamento de viveiro, né, da disponibilidade da mão de obra e da tecnologia disponível, as regas podem ser feitas manualmente com regadores de crivo fino, né, essa primeira figura aí, mangueiras, aspersores de jardim ou até mesmo aspersores automáticos. A quantidade de água adicionada, né, em cada recipiente você tem que tomar muito cuidado. E os aspersores automáticos sempre procurando evitar a erosão do substrato e a perda da água. Gente, erosão são buraquinhos, certo? Então não importa se ele é grande ou se ele é pequeno, ele continua sendo erosão, certo? O encharcamento dos recipientes, né? Tem que ter muito cuidado, pode erodir e compactar o substrato, dificultando a circulação de ar, impedindo o crescimento das raízes. Lavar os nutrientes, né? E ainda propiciar o aparecimento de doenças. Gente, Macedo, eles foram tirando essa citação, esse conteúdo desse livro, desse rapaz que escreveu. Ó, gente, controle de doenças, de pragas e ervas daninhas. No seu viveiro ou até na sua propriedade sempre tem várias doenças, né? Vários insetos estão lá aparecendo
e você fica sem saber o que fazer, e muitas vezes você fica tentando salvar a mudinha, coisa e tal. É interessante, é importantíssimo, e é isso que você já utilizou fora, você vai trazer para agora, para cá, e passar um pouco do conhecimento que você já tem, né? E ir utilizando já para ter um controle de doenças, pragas e ervas daninhas. Quer dizer, erva daninha é mato, né? Então, assim, a presença de folhas murchas, amareladas, cortadas, indica que a muda podem estar doentes ou sendo atacada por pragas. Se for o caso da doença nas folhas, recomenda-se inicialmente a redução do sombreamento e da irrigação. Se isso não for suficiente, pode ser necessária a pulverização com defensivo natural, né? Eu já citei vários para vocês. Mas qualquer ação nesse sentido deve ocorrer sempre mediante a orientação de técnicos profissionais. Eu estou lhe orientando, viu, gente? No caso de pragas, pulgões, formigas, paquinhas, cupim, besouro, grilo, lagarta, existem o controle mecânico e o físico, né? A presença das pragas geralmente acontece em viveiros mal cuidados ou em mudas mal nutridas. Canteiros de mudas suspensas têm menor probabilidade de ocorrência de pragas, pois a maioria delas está associada ao solo. Em relação às ervas daninhas, o controle deve ser feito em todo o viveiro e não somente nos canteiros. Esse controle poderá ser feito manualmente por arrancamento, da mesma maneira, certo? Conforme o recomendado para os casos de pragas e doenças, existe o procedimento, né, que deverá acontecer sempre com a orientação profissional de um especialista no assunto. As sementeiras suspensas resolvem muitos problemas relacionados ao ataque de pragas, como moluscos, cupins e roedores. Além disso, facilita o trabalho do viveirista por possuir melhor, né, a questão da ergonomia, que no caso ficou faltando essa palavra aí. Quando você trabalha em pé, suas costas vão doer menos. Então a gente tem que ter muito cuidado para a gente não ficar corcunda, que a gente fala corcunda, né? Mas não é questão de corcunda, você vai ficar com a sua coluna curvada. Aí se você vai ter muita dor nas costas, dor nos braços, dor nas pernas, dores nos quadris, e isso quer dizer que você está trabalhando de forma ergonomicamente errada. Então quer dizer, o que é uma ergonomia correta? Trabalhar o mais reto possível, ou em pé, ou sentado, ou até deitado, dependendo da sua profissão. Que quando eu estava aprendendo isso, eu ainda falei uma piadinha, eu estava mais jovem, né? Aí sabe que a gente sempre fala uma piadinhazinha, e depois é que a gente vai aprendendo como se comportar nos ambientes. Aí eu falei para a professora que a melhor posição para trabalhar seria deitada, ergonomicamente falando. Aí ela disse sim. Eu falei, mas quais as profissões, professora, que trabalham deitados? Ela falaram restauradores. Eles trabalham deitados naquelas é, igrejas, né? Algumas são pinturas no telhado e eles trabalham deitados, né? Que é a forma mais confortável que eles conseguiram achar. Eu achei interessante, né? Porque na época eu falei por malcriação, né? Era para, no caso, agora a gente já sabe se comportar, mas antes era a palavra por malcriação, né, gente? Aí a professora me respondeu de forma educada, gentil, e ainda me deu outras ideias e serviu, que até hoje eu lembro, né? Tem mais de anos que ela me disse isso. E eu até hoje eu lembro bem da explicação dela e lembro da professora falando sobre isso, explicando bem de uma forma bem legal. Então muitas coisas ficam marcadas na nossa vida e eu espero que essas aulas sejam uma delas, né, gente? Conheci até outras pessoas que eu fui ministrar algum curso e ele mora em outra cidade que ele está inscrito. Eu achei muito interessante, muito legal. Então vem para cá, pessoal. Moveção, né? Ou dança. As mudas vão dançar, Hannah?
Sim, só não é um forró, não é um tango, não é uma valsa, não é um pagode. Elas vão dançar como? Que fala moveção, que a gente já sabe que isso é uma palavra nova, né? Dança das mudas. É a troca de mudas de um local para o outro dentro do próprio canteiro ou entre os outros canteiros. Esse procedimento evita possíveis desequilíbrios de competição entre as mudas, principalmente por luz. Em razão da sua disposição, algumas mudas podem estar umas no meio de outras, podem estar recebendo menos luminosidade. Além disso, esse procedimento evita que raízes que eventualmente transpuseram o recipiente possam fixar-se no solo. Quer dizer, elas estão saindo do saquinho, né? Aí, se elas ficarem ali, elas vão sair no solo, certo? Vamos lá. Como é que eu sei o tempo que vai ficar essa mudinha lá no meu viveiro? Tem gente que já tem muita experiência em plantio, em colheita, em saber tudo, só olhando para um pé de plantinha assim, ela sabe dizer tudo. Como é o nome, como é que, quando planta, como faz, como deixa de fazer. Nem todo mundo tem essa expertise, nem todo mundo tem essa inteligência e nem todo mundo tem esse desenvolvimento, né? Se você não sabe, gente, não se preocupe, não tem problema nenhum. Isso é muito normal e nem todo mundo sabe de tudo, certo? Eu estudo bastante para poder dar essas aulas para vocês e vocês também têm que estudar todo dia para que qualquer coisa que você queira saber, certo? O tempo de permanência da muda no viveiro é variável e depende principalmente do desenvolvimento de cada espécie, ou mesmo da época em que o plantio definitivo para o campo vai acontecer. Em geral, o tempo médio é de aproximadamente 5 meses, podendo chegar até 12 meses, como no caso da sucupira branca, né? E da faveira e do barba-timão, que o barba-timão é uma planta medicinal, viu, gente? Que eu não sei porque botaram esse nome, mas é uma planta medicinal. O tamanho da muda para ser transferida para o campo. O tamanho médio para se levar uma muda para o plantio no campo é variável, mas dependendo da espécie, né, a recomendação básica é de apresentar entre 20 a 30 centímetros de altura, principalmente no caso das espécies de cerrado, no sentido amplo, né, e de 50 centímetros ou mais para espécies de ambientes florestais. Então, você tem que saber e estudar sobre o seu trabalho, sobre o que você está produzindo, como você está produzindo, que tipo de planta você está produzindo, o que ela necessita, quais os tipos de doença, quais os tipos de insetos que lhe atacam, qual o período dela de frutificação, de floração, se pode ser feita por enxertia. Você precisa fazer seu dever de casa, certo? Você precisa estudar para poder saber qual é a melhor forma de você ter essa produção. Isso só depende de você. Então, assim, se você produz 10 tipos de muda diferentes, de 10 tipos de plantas diferentes, de culturas diferentes, você precisa estudar todas as 10. E evite sempre, né? Evite sempre estar repetindo os erros, né, gente? A gente tem sempre que estar corrigindo os erros da gente. Deixa eu só beber um pouquinho de água aqui, viu? É porque é muito ruim assim que eu não estou me vendo, mas é porque algumas coisas eu ainda não sei utilizar para estar me vendo, porque a câmera está um pouco embaçada, né? Aí o aplicativo que eu estou utilizando não fica muito bom, meu rosto aparecendo fica embaçado. Aí eu resolvi só gravar dessa forma. E os outros a gente faz aparecendo, tá certo? Endurecimento ou rustificação da muda.
As condições de luminosidade, umidade e irrigação das mudas no viveiro podem ser bastante diferentes daquelas que elas encontrarão nos locais de plantio definitivo. Portanto, para que aquelas mudas que permanecem sob cobertura de sombrite durante todo o seu desenvolvimento no viveiro, é muito importante que elas passem por um período de adaptação de pelo menos 30 dias antes de serem levadas ao campo. Esse tratamento é chamado de endurecimento ou rustificação. Neste período, o sombreamento parcial do sombrite 50% é eliminado e a irrigação é reduzida. Desta maneira, as mudas deverão ser levadas em pleno sol e a irrigação deverá acontecer apenas uma vez ao dia. Essa estratégia visa preparar as mudas para as condições adversas no local definitivo do plantio. Depois desses procedimentos, as mudas estarão em condições de serem levadas ao campo para o plantio definitivo. Gente, é importante esse processo, eu também não conhecia, mas quando a gente sai muito por aí, anda muito pelo mundo, né, a gente vai apresentando, aproveitando, né, o conhecimento das pessoas que já trabalham com isso. Então, se você não tem nenhum tipo de conhecimento sobre planta nenhuma, óbvio, como você vai fazer seu dever de casa, estudar, pesquisar. Mas também, gente, deve-se ir até onde as pessoas têm viveiro, onde as pessoas já comercializam, e você vai lá conversar com elas. E você vai lá se inteirar com elas sobre tudo que você puder, né? Óbvio que isso vai depender do desenvolvimento seu, da conversa sua e do diálogo que você vai utilizar para conseguir essas informações, já que quem trabalha com mudas de forma profissional, nem todo mundo está disposto, né, a estar passando essa informação, viu, gente? Eu só estou prevenindo a vocês, é melhor vocês procurarem e dar uma lidinha, certo? Em todo o material que você possa estar precisando, beleza? Como é que eu faço a seleção das mudas para plantio no campo? Quem sabe, quem pode me responder? Infelizmente, gente, nem todas as mudas produzidas estarão em condições de serem transplantadas no campo. Em plantios comerciais, né, a seleção deve ocorrer logo no viveiro, mas condições de desenvolvimento inicial irão refletir em toda a sua vida adulta daquela planta. Nesse contexto, deve-se dar preferência às mudas saudáveis e com boa aparência. Mudas muito grandes e velhas podem apresentar raízes muito desenvolvidas e por isso enoveladas no recipiente. Tá vendo? Contudo, se forem muito novas, elas podem ser muito frágeis e não resistir ao processo de rustificação. Gente, é todo um processo, certo? De aprendizado, de teste, de tudo, e a gente vai achar difícil, vai reclamar, mas vocês vão aprender com o passar do tempo para quem quer ingressar. Se você quer fazer isso na sua propriedade, você plantar na sua propriedade, para depois você colher, para depois você distribuir, para depois você fazer inúmeras outras ações, também são feitas mais ou menos de forma mais suave, né, gente? Vamos lá. Pragas e doenças. Pragas é o quê? Insetos. Doenças são o quê? Muitas vezes ela vem pelo ar, mas muitas vezes as doenças elas são provocadas pelo ataque de insetos. E normalmente são todos pelas danadas das formigas. Tudo é formiga. A formiga ataca, a formiga deixa seiva, a formiga se desenvolve, a formiga ataca, a formiga desfolha, a formiga rói, a formiga faz quase todo tipo de estrago que você imagina no planeta. Óbvio que elas são extremamente organizadas, trabalham juntos, né? Mas nós vamos falar mais para frente algumas armadilhas que se utilizam. Não sei se vocês vão conseguir um material, né? Mas eu tenho que repassar para vocês. Tá certo, gente? Cuidados especiais devem ser observados quanto às pragas e às doenças. Ser descartados, pois seu desenvolvimento no campo pode não ser satisfatório. Gente, se a
até a gente estar doente. A gente não vai ser descartado, mas a gente precisa passar um tempo em repouso, não é? Para poder se recuperar dessa doença, para poder a gente seguir a vida da gente em frente com saudável e trabalhando, estudando, fazendo bem o que você decidir, né? E ter como seu ideal. Então, plantas que elas apresentam doenças cloróticas, que no caso as suas folhas amareladas, esbranquiçadas, você observe, gente. Se ela estiver doente, você tem que descartá-las, certo? Porque nesse processo todinho da produção, você colocou defensivo, você olhou, você fez rega, você envolveu todo um processo que era para ela estar sadia. Se ela não está, significa que mesmo que você levar ela para o campo, ela vai passar a doença dela para as outras. Então, é bom ser descartados ali mesmo. Gente, dúvidas, comentários ou sugestões, podem entrar em contato, pode deixar no bate-papo, podem falar, podem curtir, deixar um like, certo? Eu estou aqui, a Agroflow está de braços abertos, podem tirar suas dúvidas, né? Ficamos muito gratos pela oportunidade que estamos tendo e vamos agradecendo aqui e obrigado como sempre, certo, pessoal? Lembrando que o mundo melhor é possível através da agroecologia.